Você já se sentiu dividido por dentro, como se uma parte de você buscasse a Deus com fome, enquanto outra estivesse cansada, confusa ou perdida? Talvez você ore, mas não sinta resposta. Talvez busque consolo, mas nada te preencha. Poucas pessoas sabem disso, mas há uma chave escondida nas Escrituras, uma verdade espiritual que pode mudar tudo. Hoje você vai descobrir o que poucos entendem: a diferença entre sua alma e seu espírito, e por que isso está impactando suas emoções, sua fé e seu relacionamento com Deus. Há uma confusão antiga que vive nas entrelinhas da alma humana. Uma pergunta que atravessa gerações e que talvez você mesmo já tenha feito em silêncio. Minha alma e meu espírito são a mesma coisa? A palavra de Deus não deixa essa dúvida sem resposta. Em Hebreus 4:12 está escrito que a palavra de Deus é viva e penetra até a divisão da alma e do espírito. Essa passagem é como uma espada que revela o que muitos não conseguem discernir. Corpo, alma e espírito são partes distintas da criação divina, cada uma com um papel sagrado, inseparável e eterno. Imagine o ser humano como um templo vivo. O corpo é o átrio, onde sentimos o mundo. A alma é o lugar santo, onde habitam nossas emoções, pensamentos e vontades. Mas o espírito é o santo dos santos, o lugar secreto onde Deus fala em silêncio. Muitos vivem apenas entre o átrio e o lugar santo, mas nunca acessam o centro onde arde a presença. Esse centro espiritual é o ponto de ligação com o eterno, o lugar onde a chama do propósito humano encontra a vontade divina. Alma e espírito não são rivais, mas também não são a mesma essência. A alma se alimenta de palavras, de sentimentos, de experiências. O espírito, porém, se sustenta da palavra de Deus, da oração, da adoração. Quando confundimos os dois, acabamos esperando que a mente resolva o que só o espírito pode curar. E aí vem o conflito interno, uma alma ferida tentando fazer o papel do espírito, um espírito silenciado por uma alma dominadora. Daí nascem tantas decisões precipitadas, tantos relacionamentos vazios, tantas orações sem resposta. Essa diferença sutil, mas poderosa, é o que permite ao homem compreender o que é verdadeiramente divino. A alma clama por bem-estar emocional, por compreensão e identidade. O espírito, por sua vez, anseia pela ligação divina, pela revelação, pela salvação eterna. E quando a alma tenta dominar o espírito, surgem as crises de fé, o esgotamento espiritual, a falta de paz interior. Mas quando o espírito conduz a alma, então há entendimento, discernimento, comunhão, bem-estar espiritual e propósito de vida. Se você já sentiu que algo dentro de você está em guerra, talvez seja a alma tentando ocupar o espaço do espírito. E esse é apenas o começo de uma revelação profunda, porque para entender a alma, precisamos primeiro descer ao lugar onde ela habita. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A alma, esse território invisível onde moram os sentimentos que não sabemos nomear. Quando a Bíblia usa a palavra nefes, não está falando apenas de vida, mas da consciência que temos de nós mesmos, da nossa identidade em movimento. A alma é como um espelho sensível que reflete tanto a luz quanto as sombras da existência. Ela sente, deseja, sofre, se alegra, hesita. É ali que decisões são travadas, onde as emoções lutam para não sufocar a vontade. Pense em um momento decisivo da sua vida. Talvez uma perda, uma escolha difícil, ou aquele silêncio que se instala quando ninguém parece entender o que você carrega por dentro. A alma esteve lá.
Ela é a ponte entre o que vivemos no corpo e o que buscamos no espírito. Quando você diz, estou cansado por dentro, não é o corpo que está gritando, é a alma, esgotada, buscando um sentido maior que as circunstâncias. A alma é também o lugar dos conflitos internos. É onde a mente racional entra em colisão com os sentimentos mais profundos. A vontade quer seguir adiante, mas as emoções freiam. É nesse campo que muitos desistem do propósito, não por falta de fé, mas por não compreenderem sua própria estrutura interior. E por isso é tão vital cuidar da alma, escutar o que ela sussurra entre lágrimas, oração e memórias. A palavra de Deus não ignora a alma. Os salmos são orações da alma humana em sua forma mais crua. Por que estás abatida, ó minha alma? Salmo 42, 5. Essa pergunta ecoa dentro de tantos corações. Deus nos ensina a dialogar com a alma, a conduzi-la à esperança, à adoração, ao descanso, não com frases genéricas, mas com um entendimento espiritual profundo, capaz de acalmar até o vento das angústias mais antigas. Porque quando você entende sua alma, começa a tratá-la com misericórdia. E quando cuida dela com oração, meditação e escuta verdadeira, ela se alinha com o Espírito. E assim como Jesus chorou no Getsêmani, mostrando a dor da alma, também podemos encontrar na fragilidade emocional o começo de um chamado divino. Mas para entender o Espírito, é preciso olhar ainda mais fundo. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. O Espírito é como uma centelha escondida no mais profundo do ser. Não grita, mas sussurra. Não se move com impulsos, mas com revelações. É ele que busca o alto, mesmo quando tudo ao redor desaba. Na Escritura, o espírito humano é o sopro de Deus, ruach em hebraico. Um vento sagrado que sopra onde quer, conectando o mortal ao eterno. Ele não sente como a alma, mas discerne. Ele não sofre como a carne, mas se curva diante da verdade eterna. Quando alguém diz sentir paz mesmo em meio ao caos, é o Espírito que está falando. Porque só ele consegue permanecer firme quando a alma se agita e o corpo enfraquece. O Espírito é aquele que clama por comunhão com Deus, que responde aos chamados do céu, que se alimenta da palavra viva. Ele é a antena da alma, captando o que vem do alto, não com lógica, mas com fé, não com provas, mas com discernimento espiritual. O apóstolo Paulo explica isso em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que muitos tentam entender Deus com a mente e falham. O Espírito é o canal, a ligação divina que permite enxergar com os olhos do céu e não com os olhos da carne. E é também a morada da adoração genuína, aquela que não depende de música nem ambiente, mas de entrega. O Espírito não se impressiona com rituais externos, mas com o silêncio da obediência, com a lágrima sincera na madrugada, com o ajoelhar em segredo. Ele se fortalece quando nos rendemos, quando deixamos que o divino nos molde como barro. É no Espírito que o propósito de vida se revela. É ali que a alma encontra direção. É por isso que Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas esse espírito, mesmo sendo eterno, pode adoecer se for negligenciado, pode se apagar como uma vela esquecida. E é aí que entra a urgência de discernir o que vem da alma e o que vem do espírito, o que é emoção e o que é revelação. Há momentos em que tudo dentro de nós parece confuso. A alma grita, o corpo cede e o espírito silencia. Mas é nessa hora que a diferença entre alma e espírito se revela com mais clareza. A alma sente, o espírito se submete. A alma diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O espírito responde:
mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Foi assim com Jesus no jardim de Getsêmani. Sua alma estava profundamente angustiada, mas seu espírito permaneceu rendido. Essa cena é a chave para entender a separação entre o que sentimos e o que somos em Deus. A alma pode se desesperar, sentir medo, tristeza, até mesmo confusão, e isso não é pecado. O próprio Salvador experimentou esse peso, mas o espírito se curva, mesmo quando tudo dentro quer fugir. Ele busca a obediência, mesmo com lágrimas. Porque sabe que ali está a verdade eterna, não a verdade passageira das emoções. Na prática, quantas vezes não dizemos, não aguento mais, e mesmo assim seguimos? Isso é o Espírito sustentando a alma. É quando a palavra de Deus se torna âncora, não argumento. Hebreus 10:39 diz: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a conservação da alma. O Espírito preserva. Ele não apaga a dor da alma, mas nos conduz em meio a ela, como um farol na escuridão. Em muitos lares, há pessoas vivendo dominadas pela alma. Reações impulsivas, decisões tomadas no calor da emoção, palavras ditas no desespero. Mas quando o Espírito lidera, há discernimento. Antes de agir, se ora. Antes de responder, se reflete. Antes de decidir, se busca a vontade de Deus. Essa é a diferença que transforma a vida comum em experiência espiritual. E é essa consciência que nos chama a uma nova forma de viver. Porque se Jesus, mesmo com sua alma em agonia, confiou seu destino ao Pai, então nós também podemos aprender a entregar, a confiar, a obedecer. Mas como nutrir essa parte tão profunda e silenciosa do nosso ser? Viver sem discernir alma e espírito é como navegar num mar revolto sem bússola. Cada emoção vira tempestade, cada silêncio vira abandono. Por isso, é vital entender que ambos, alma e espírito, precisam ser nutridos, mas de formas diferentes. A alma precisa de cuidado emocional, de escuta, de descanso, de validação. O espírito, por outro lado, cresce na adoração, na palavra de Deus, na oração secreta. Quem cuida só da alma se torna frágil espiritualmente. Quem foca só no espírito e ignora a alma pode adoecer por dentro. Na prática, isso significa dar atenção aos sentimentos, sim, mas sem deixar que eles guiem nossos passos. Quando a tristeza chegar, é sábio dizer: minha alma está abatida dentro de mim, por isso me lembro de ti. Salmo 42:6. Essa é a alma se encontrando com o Espírito. Também significa reservar tempo para ouvir, conversar, rir, chorar, porque a alma precisa se expressar. Mas ao mesmo tempo é essencial abrir as Escrituras, ajoelhar-se, silenciar o mundo lá fora para escutar a voz do Espírito. Uma mãe preocupada com seus filhos precisa de mais que conselhos. Ela precisa fortalecer sua alma com empatia e sua fé com promessas. Um homem ferido por traições passadas deve tratar suas memórias, mas também renovar seu espírito com oração e jejum. A Bíblia é clara. O homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16. Isso não acontece por acaso. É uma decisão diária, como quem escolhe alimentar uma chama para que ela nunca se apague. Há dias em que a alma está cansada, mas o espírito insiste em levantar cedo para buscar a Deus. Outros dias, o espírito está fraco e é a alma, cheia de memórias e lembranças da fidelidade divina, que empurra a fé para seguir. Esse equilíbrio, essa dança entre emoção e revelação, é o que transforma a rotina em caminho sagrado. E quem entende isso, começa a viver com mais tranquilidade, com mais paz, com mais propósito. Mas como na prática podemos alimentar essas duas partes de forma equilibrada? O que Deus espera de nós quando nossa alma chora e nosso espírito se cala?
Nutrir a alma e o espírito não é uma tarefa teórica, é um gesto sagrado que precisa de intenção e constância. A alma floresce no afeto, na conversa íntima, na escuta verdadeira. Quando você se senta com alguém de confiança e desabafa, a alma respira. Quando escreve seus pensamentos ou caminha em silêncio refletindo sobre a vida, a alma se reorganiza. E essa reorganização emocional é parte do cuidado emocional que Deus deseja para você. Afinal, um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17, 22. Já o espírito, ele pede silêncio, pede palavra, pede joelhos dobrados. A leitura da Bíblia é mais do que disciplina, é alimento para o homem interior. Cada versículo é como mel para o espírito. Salmo 119, 103. A oração, então, não é apenas falar, é ouvir. É ali, naquele espaço entre o suspiro e o silêncio, que Deus revela sua vontade, acende propósitos e traz entendimento eterno. Quem ora com sinceridade permite que o espírito se alimente da presença viva do Criador. Há práticas que fortalecem ambos. Cantar louvores, por exemplo, toca a alma e eleva o espírito. O jejum alinha o corpo, enfraquece a alma rebelde e fortalece o espírito obediente. A comunhão com pessoas que amam a Deus, que oram, que meditam, também é alimento, pois a alma se aquece e o espírito se desperta. Por isso, o Salmo 133 declara: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Há crescimento espiritual nesse convívio, mas é preciso discernimento. Nem toda conversa cura a alma, nem toda oração fortalece o espírito. Há palavras que ferem, há orações que são só repetições vazias. Por isso, buscar a verdade da palavra, meditar nela como quem busca um tesouro, é o caminho seguro. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Salmo 1. Esse homem é como árvore plantada junto a ribeiros. Suas raízes tocam a eternidade, mesmo que seus ramos ainda balancem ao vento. E assim, nutrindo alma e espírito, vamos nos aproximando daquilo que Deus deseja para nós. Um equilíbrio sagrado, uma identidade curada, um relacionamento vivo com Ele. Mas será que essa compreensão pode transformar a vida de alguém por completo? Compreender a diferença entre alma e espírito é mais do que uma curiosidade teológica. É um divisor de águas na vida espiritual. Quando se reconhece que a alma é o centro das emoções, da mente e da vontade, e que o espírito é o canal direto com Deus, então tudo se reorganiza internamente. A alma passa a ser tratada com o cuidado que merece. Não como dona da verdade, mas como uma parte ferida que precisa de atenção. E o espírito, antes silenciado por sentimentos confusos, começa a assumir seu papel de guia e guardião da verdade eterna. Esse entendimento traz equilíbrio. Permite que as decisões deixem de ser reações e passem a ser frutos de discernimento. Ajuda a interpretar dores não como fracassos, mas como processos. Quem compreende essa diferença aprende a respeitar sua humanidade sem perder de vista o chamado divino. Não tenta mais curar feridas espirituais com distrações emocionais, nem trata angústias da alma apenas com versículos soltos. Há sabedoria na integração, mas há poder na distinção. A paz, tão desejada por tantos, nasce exatamente aqui, quando a alma encontra consolo e o espírito encontra direção. A Bíblia passa a ser alimento, não apenas consolo. A oração se torna comunhão, não só desabafo. E a vida, ainda que continue enfrentando lutas, passa a ser conduzida com propósito. Não se vive mais ao sabor das emoções, mas à luz da revelação. É nesse ponto que o crescimento espiritual floresce de verdade, quando cada parte do ser humano encontra seu lugar e função no plano de Deus. Isso não significa ausência de conflitos internos, mas presença de clareza.
Não se trata de eliminar as emoções, mas de colocá-las sob a autoridade do Espírito, que por sua vez está rendido ao Espírito de Deus. O resultado? Uma vida com mais estabilidade, mais propósito e mais fé prática. Um coração que não se entrega facilmente ao desespero, porque está enraizado em algo maior que ele mesmo. Um espírito desperto que conduz a alma à maturidade e transforma cada dia numa oportunidade de comunhão com o Criador. Por isso, aprender a diferenciar e cuidar da alma e do espírito não é apenas um exercício espiritual, é um passo essencial para viver com plenitude. É onde começa a verdadeira paz. A partir daí, cada oração, cada leitura das Escrituras, cada decisão tomada com fé e discernimento se torna uma expressão do relacionamento profundo entre criatura e Criador. E essa, sim, é a base da vida eterna. Se sua alma e seu espírito anseiam por revelação, prepare-se, porque no próximo vídeo você vai entrar no livro mais profético da Bíblia, onde sonhos decifram reinos e um jovem fiel desafia impérios em nome de Deus.